comigo a sua Bíblia no livro de Salmo 42, versículo 1 ao versículo 11. Essa oração em forma de cântico, né? Que o 42 e o 43 é uma sequência. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma profissional, que não é minha esposa, em psicologia. Nós estávamos falando sobre as crises que existem, por preocupação, né? Eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei aqui em São Gonçalo, né? Geralmente aqui em São Gonçalo eu fico muito hoje restrito aqui no Coelho e no outro município, Niterói. Mas aqui em São Gonçalo, você tem visto na rua, vamos lá, o bairro que é o mais movimentado nosso aqui, que é o Alcântara. Você tem visto muitas pessoas falando sozinho? Tem? Tem? Bastante, né, Ronaldo? Ok. Só o Ronaldo que tem visto isso, ninguém mais. Opa, obrigado, ele também. Né? E aí, como é que quando você olha para essas pessoas? Eu estava observando uma jovem senhora, né? Bem vestida. Você vê que ela hoje é uma pessoa de rua, mas você percebe que ela não foi assim a vida inteira. Parece algo mais recente, mas não é um bate-papo. Isso cada dia mais tem se tornado comum, né? As doenças mentais, as doenças provocadas pela aceleração da mente. Nós comentamos isso no culto no grupo familiar, né? Sobre as agitações, como é difícil você se aquietar, descansar, mesmo quando você está parado, você consegue descansar? Sim ou não? Então percebe que se for um dia de folga, uma pessoa, um amigo pastor me disse: eu não consigo fazer isso que você faz, rapaz, relaxar, me distrair, fazer um esporte. Eu estou lá, tento, aí daqui a pouco eu penso assim: caramba, uma alma pode estar se perdendo agora, se eu tinha que estar evangelizando em algum lugar. Eu falei: rapaz, eu não sou esse Deus não, isso é loucura, você não vai conseguir estar em todo lugar, mas no momento oportuno, em que Deus te der, faça o seu melhor. Então essa autocobrança, que não é do cristianismo, é nossa, as acelerações que são constantes da nossa mente. Quer ver uma coisa rápida? Você já tomou um remédio em que você ficou em dúvida 5 minutos depois? Será que eu tomei ou não? Em via das dúvidas, tomo de novo. Eu não sei o que foi pior, entendeu? Era melhor talvez você nem tomar. Olha como que essas coisas vão acelerando a gente. Então, quando você pega esse texto, o livro de Salmo, você vai ver vários estudos, e vários estudos contam que o salmista, eu sempre acho, eu sei que não, tá, irmãos? Mas eu sempre acho que todo o livro de Salmo, quem escreveu foi Davi, né? Eu só vejo Davi escrevendo esse livro de Salmo. Então esse aí é um dos salmos que diz que são os filhos de Coré, o Corá, mas eu ainda acho que é Davi, né? Mas eu ainda fico nas minhas dúvidas. E aí alguns comentários desse salmo, é bom a gente falar, e aí para você ter o cuidado. Muitos dizem que o salmista, ao escrever aqui, estava atravessando um grande momento de depressão. E aí entra aquela palavra do profissional que eu estava conversando, tá? Eu não esqueci daquilo que eu falei, que hoje a gente acha que no momento que estamos passando, tudo é depressão. Só aquele mesmo que tem um estado comprovado de depressão, ele consegue
identificar melhor o que o outro está passando ou não, né, junto com um profissional, tá? Então, nem tudo, quando você vai ler, você vai achar que o salmista, ao estar dizendo isso, ele estava passando por um momento de depressão. Vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todavia, as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, qual a pergunta que vão fazer de novo? Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer pelo momento que vamos estar agora, orando, que a tua presença, que a tua bondade, que a tua fidelidade esteja com cada um dos nossos irmãos, que Deus possa te visitar, que Deus possa visitar você que está aí em casa, que Deus possa tocar no seu coração, e que a tua palavra, com graça, com autoridade, com liberdade do Espírito, possa falar aquilo que for essencial. Nada além disso, Senhor, possa ser liberado dos meus lábios, nenhum achismo, nenhum momento aqui que fuja do principal. Falar, pregar a verdade de Cristo. E que todos assim digam, amém. Então nós, ao lermos esse texto, tudo leva a crer esse momento de muita angústia, de muita depressão. Nós não podemos afirmar. Mas a realidade é que, ao contar esses versículos e lê-los, vai muito com as nossas realidades, irmãos, de tristeza, de coisas que você não tem explicação e que mesmo que ninguém te pergunte, você vai dizer para você mesmo, onde está o meu Deus? Ao mesmo tempo que ele fala do seu choro, da sua angústia, ele se auto-responde, né? Dizendo, a esperança, confie em Deus. Os médicos, eles comprovam que quando você está enfrentando uma enfermidade, que é a maior luta, é a luta do seu próprio corpo,
E essa batalha entre o seu próprio corpo não só tem a ver com pessoas que estão enfermas, não. Às vezes as pessoas não têm noção disso. Há um tempo atrás, conversando com um médico, ele fazia triatlon, né? Corre, nada e pedala. É muito difícil isso. Há pouco tempo, né? Há uns anos atrás, eu mostrei de uma freira que ela faz Ironman, que é mais difícil ainda. Ela já deve estar chegando hoje aos 90 anos, só para você ter uma noção, né? Então, dentro da área de esporte, se você não tiver uma alimentação adequada, o seu corpo não consegue produzir tudo aquilo, a energia que você consome, e aí o seu corpo começa a consumir primeiramente a sua gordura. Você sabe por que nós temos gordura? É o seu corpo fazendo depósito. Talvez você possa dizer, que depósito que eu tenho, né? Então, é algo sábio que o seu corpo tem. Ele consome além daquilo que ele tem e ele guarda, porque essa gordura vai servir de energia para você. Então, quando você não sabe como que funciona e começa a ter exercício, isso o médico me contando, ele estava dizendo, eu tive que mudar toda a minha dinâmica, porque o meu corpo estava consumindo a massa magra, a musculatura, e aí isso é um baita de um problema, onde muitos idosos acham que cai, porque está ficando velho. Não é verdade, tá? Até pouco tempo achava que era isso, né? Por perder a musculatura, a pessoa com certa idade começa a perder apetite, começa a comer menos, beber menos líquido, e aí, naturalmente, o que acontece? Emagrece, correto? E aí, continua nesse processo, e aí começa a perder a massa magra, onde a pessoa começa a ter desequilíbrio e a outras questões, assim por diante. Então, nós podemos observar que essa luta, ela é diária. Quer você tenha saúde, ou você está adoecido, ou adoecida, é uma luta diária. E nós só conseguimos vencer essa luta quando nós não desistimos. Quando você pega esse texto aqui, já no final, versículo 11, ele vai dizer, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Você vai ver vários textos, vários versículos, onde ele fala das perseguições, eu vou comentar sobre isso, da pressão, da sua agonia, mas ele começa a reagir. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí qual é o ponto principal? Põe o quê? A sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa reação, querido, ela precisa ser constante. Baixar a guarda é deixar ser derrotado. Desistir é a última hipótese. E assim mesmo, para um cristão, nós precisamos dizer, seja feito a tua vontade. Então, há um dito popular, entrando já agora um pouquinho no texto, que diz que dinheiro atrai dinheiro. Seria isso verdade? A pessoa que tem dinheiro, ela consegue fazer mais dinheiro se ela for um bom administrador? O que vocês acham? Na teoria, né, isso é uma grande realidade. E nós sabemos que isso há um preparo. Não adianta uma pessoa que não tem uma estrutura, e nós temos visto isso, aqueles que jogam nesses jogos aí de azar e ganham muito dinheiro,
o término da vida deles terminam mais rico ou mais pobre do que quando começou. Geralmente, mais pobre, miserável do que quando ele não tinha ganho aquele. Por quê? Não teve o preparo. Hoje, o que nós estamos vendo nas redes sociais, muitos profissionais, e 2 semanas atrás, um ator esteve dizendo assim: por que hoje, aos 80 anos, você tem que trabalhar? Porque eu gastei tudo. Eu pegava o meu dinheiro, é um documentário sobre a vida dele, e aí eu ia para o Havaí, ficava 3 meses, depois voltava, ganhava dinheiro de novo, mas ele esqueceu que a vida passa muito rápido. As portas começaram a se fechar para ele e agora começou a ter dificuldade. Há outros que estão pedindo ajuda. E é um fato interessante, porque vencer esse status, esse orgulho, para uma pessoa do meio artístico pedir dinheiro, é que está passando por muitas necessidades. Então, dinheiro atrai dinheiro, tem aí o seu sentido, funciona, né? Mas como que isso acontece? Podemos ver isso na prática. Quando um lugar, né, é preparado um espaço gastronômico, e aquele lugar foi investido dinheiro, naturalmente, uma pessoa que investe dinheiro, aquele lugar não foi estudado, irmãos, foi pesquisado antes, há toda uma experiência para que aquilo tivesse. Hoje existem firmas especializadas nisso, e naturalmente atrai o que? Os profissionais para aquela área, em que vão colocar os seus restaurantes, os seus quiosques, e atrai o que? As pessoas que querem comer. Hoje a maioria querem ir para a praça de alimentação, porque é mais fácil do que você ir em um lugar somente isolado. E o que antes acreditava que ter um concorrente é algo ruim, hoje tem sido comprovado diferente, que essa concorrência, ela é benéfica e atrai mais pessoas para aquele lugar. Em cima dessa teoria que se usa essa frase: dinheiro atrai dinheiro, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu não tenho problema com dinheiro, mas o dinheiro tem problema comigo. Salmo 42, versículo 7, diz assim, ó: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então, aqui nós vemos que é uma expressão bíblica que significa uma tribulação contínua. Na vida real também, quando você está no lugar atribulado e vive numa tensão constante, eu vou dizer algo, né, da minha experiência, tá? Na minha experiência familiar, quando você vive no lar onde uma pessoa é viciada em álcool, e aonde os finais de semana são os piores dias para você que não bebe, nem todos bebem, mas aquela pessoa atribulada, né, que cria confusão, o que atrai para aquele lugar? Mais abismo. O lugar fica tenso, e o diácono Alfredo falou que hoje existem momentos que você precisa sair daquele lugar, para que você não crie mais problemas e você não fique mal naquela situação. Então podemos ver que na prática, essas coisas também podem nos levar a esse abismo, pode nos levar a essas profundezas. É justamente isso que o salmista está dizendo, existem momentos da nossa vida que a gente vai no mais profundo dos abismos, e ali ficamos perguntando: aonde Deus vai agir? Como que isso vai acontecer? Aonde está o meu Deus que não me cura? Aonde está o meu Deus que não resolve essa situação financeira? Você acha que o pastor não faz esse questionamento? Faz.
Se a igreja do Senhor, e se estamos fazendo um trabalho sério, se há uma excelente administração, então por que passar por essas lutas financeiras? Lógico que todos nós fazemos esse questionamento, gente, mas nós não podemos esquecer que nós temos uma fonte que se chama Cristo Jesus, e essa fonte você pode e poderá sempre meditar todos os dias da sua vida. Será que nós como líder não fazemos esses questionamentos, ou você como membro? Por que em determinado lugar, onde há simplesmente uma música, que não é nem uma boa música, estão lá multidões? E por que há tanta luta para ter às vezes um membro dentro da igreja? Porque a igreja, querido, trava também uma batalha com o seu próprio corpo, e nós vencemos essa batalha porque o Senhor está conosco. Os maiores abismos que a igreja passou em toda a história foi o momento que ela mais cresceu. Aleluia. É possível que você hoje esteja se perguntando isso. No versículo, há um outro versículo aqui, diz que, versículo 4, quando me lembro dessas coisas, choro, angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. O salmista, que havia saído de Jerusalém, estava longe do santuário e sentia distante do Senhor, sentia saudade das coisas de Deus. Tem cristão que não gosta que diga essa frase: Deus sente saudade de você. Qual foi a última vez que você conseguiu desacelerar essa mente, esse coração, para sentar e falar com Deus? Não aquele ritual, todo dia eu preciso orar, aquele momento que você para e começa a conversar com Deus, porque aqui é uma oração, irmãos. Qual foi a última vez? Você sente falta quando você não vem à igreja? Você sente falta quando não participa de um dos grupos, de um dos nossos setores, às quinta-feira? Ou é tudo normal? Veja, nós não sabemos o motivo, pode ser vários, por ele estar no exílio, pode ser por questão de doença, mas ele vai dizer: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão. Quando eu me lembro dessas lutas, desses impedimentos, eu choro, porque eu era uma pessoa participativa, eu era uma pessoa envolvida. Há muitas coisas que vão tentar impedi-lo de continuar nessa caminhada. Mas lembra daquela luta em que a gente trava conosco mesmo, na área da saúde, com o próprio corpo, e você precisa dizer: eu não posso ficar prostrado, eu tenho que me levantar. Assim também é com as coisas de Deus. Imagine agora, nesse exato momento, quantos estão em plena saúde, mas optaram em não vir na igreja. Não quero ir hoje, não estou afim, não quero ouvir ninguém falar, não quero dizer a paz do Senhor, não estou em paz. Mas tem toda a condição para vir. E aí eu começo
a imaginar aquele cristão que está hospitalizado, que já não tem mais condições de andar, ou até no próprio local tomar um banho, precisa de uma ajuda, pensando assim: hoje é domingo, ai, que saudade daquele louvor, que saudade de ouvir a mensagem de Deus, que saudade de poder no término do culto conversar, e as pessoas dizendo: vamos embora, eu querendo ficar mais um pouco. Quantas coisas, querido, nós não percebemos e vamos deixando esse tempo passar. Cada momento que eu vivi dentro da igreja, não tenho saudades, mas tenho memórias e boas memórias, dizendo: foi tempo extremamente especial, e esse tempo que eu estou vivendo hoje também será extremamente especial. Esse momento que nós estamos aqui, querido, é extremamente especial, porque vocês estão sendo o primeiro a estar congregando aqui nesse espaço. Mas quantos outros virão? Quantos outros ouvirão essa mensagem? Mas o que importa é que outros cheguem, não. É importante também que você possa dizer: eu participei de tantas coisas e quero continuar ainda envolvido. Não se afaste. Às vezes você, por questões de dificuldade de trabalho, eu percebo na nossa entrada, as pessoas estão na parte das redes sociais, eu percebo que as pessoas que estão assistindo, que às vezes no momento do culto não conseguem assistir, porque estão trabalhando, não tem como, ou teve um impedimento, mas depois várias pessoas acessam, porque sente falta desse momento. A igreja, querido, não é apenas um lugar para preencher o seu tempo, mas é para fazer mudança na sua vida. Esse salmista não está passando por momentos bons. Ele também, mesmo com essa saudade, no versículo 3, ele vai experimentar as perseguições. Não essas perseguições, talvez hoje, que nós enfrentamos, diferente a deles. Mas esse questionamento não é diferente para os nossos dias de hoje. Você não é crente? Por que você está doente? Você acha que as pessoas que não são cristãs, por que você está passando por essa luta financeira? Sabe por quê? Eu vou dizer: você fica dando dinheiro para a igreja. E um cristão que não é sadio na sua fé, ele não tem a ousadia de dizer: mas você está dando dinheiro para os vícios, para as drogas, e mais tarde isso vai te custar caro. Por não estar firme, esse questionamento tem mexido com a vida de muitas pessoas. Você conseguiria responder: onde está o seu Deus hoje? Onde está o seu Deus? Ah, meu Deus está aqui dentro de mim. Tá, legal. Mas é só isso? Onde está o seu Deus? Meu Deus é aquele que me ouve todos os dias. Que a minha esposa às vezes não tem paciência, o meu esposo, o meu filho, mas ele me aguenta, aleluia! Ele escuta o meu clamor, as minhas reclamações, e às vezes, pastor, eu sou que nem essa pessoa que você falou, às vezes eu estou na rua sozinho falando, reclamando de alguma coisa, e ele está ali do seu lado, aleluia. O meu Deus está ao meu lado, mesmo quando eu não sou fiel. O meu Deus está do meu lado, querendo me abençoar, mesmo quando eu não sou um dizimista e nem ofertante.
Ele só quer a oportunidade para que eu possa mudar o meu coração e ver a sua vida transformada. Meu Deus está comigo, mesmo quando eu passo por um acidente ou um incidente da vida. A realidade é que Ele está sempre presente nas vidas dos cristãos. Quem disse isso? O próprio Jesus. Olha a fala de Jesus: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias. Se Ele foi, como é que Ele vai estar presente? Qual é a explicação disso? Eu enviarei o Consolador. O salmista, que ainda não conseguia ter essa profundidade de conhecer o Consolador que nós conhecemos, mas ele foi consolado pelo seu Deus, aleluia. Confie em Deus, espera nele. Então, depois de ele passar essa saudade, no versículo 4, ele também vivia por essas perseguições. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quais são hoje os nossos inimigos, querido? Os nossos inimigos hoje, a nossa guerra é travada aqui na nossa mente, constantemente. Aquele que é viciado, que foi viciado em álcool, aquela visão, aquela amizade, o cheiro das coisas, não vai sair. Vira e mexe, o diabo vai estar lá colocando essa coisa no seu coração. Uma pessoa que conviveu em lugar com muita cachaça, eu sinto o cheiro de cachaça de longe. A pessoa que está acostumado com o cigarro, ela já não percebe o cheiro da nicotina que fica entranhado nela. E às vezes são até cristãos que estão lutando por isso, mas recebeu Jesus, mas não conseguem ainda se livrar disso. E aí, para disfarçar, tenta botar um house na boca, uma pastilha Vic, mas aquele cheiro não sai. São inimigos, queridos, que vamos travando todos os dias. Teve uma fase da minha vida na adolescência que não tinha a facilidade que é hoje, da pornografia. Mas eu era viciado em pornografia. Você sabe que quando eu saí e me converti, nunca mais vi esses filmes, mas aquelas cenas não saíam da minha mente. Eu fui conversar com meu pastor sobre isso, óbvio, e ele me orientou, dizendo: Hermilson, todas as vezes quando você passar por essa situação, fale com Deus, seja sincero: Senhor, essa tem sido as minhas lutas. E aos poucos você vai tendo domínio sobre isso, e vai recusando. E não é que isso me funcionou para a minha vida? E eu fico imaginando os dias de hoje, onde a facilidade é muito maior, irmãos. Então, quando nós falamos de inimigo, nós estamos falando dessa luta que é travado, como o próprio apóstolo Paulo fala, na nossa mente. Porém aqui, essa metáfora pode até ser usada para exemplificar o poder destrutivo do pecado. Mas é importante você ler nesse contexto, desse salmo, que não era o sentido pretendido aqui pelo salmista, é óbvio. A palavra abismo aqui indica a profundeza do oceano. Hoje o lugar mais profundo registrado está na Índia.
10.980 metros de profundidade. Qual é o ponto mais alto que nós temos acima da superfície? Qual é o monte? Monte Everest, 8.900 e alguma coisa. Poucos conseguem chegar lá. Agora imagina isso, uma profundidade de 10.000, com o peso da água, com toda a dificuldade, mas naquele lugar, chama de abismo, há vida ali. Há animais que aguentam toda aquela pressão. E o que isso tem a ver conosco? Que ainda que você esteja nesse mais profundo abismo, sob todas essas pressões, o salmista vai dizer: eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia! Quando você tem essa, querido, confirmação, você não vê os inimigos, que para um pode ser o jogo, e eu sempre oriento, né, as pessoas que estavam acostumadas a fazer a sua fezinha. Quero que você entenda o que é fezinha, tá? Fazer jogo, jogar. Existe ainda hoje, quais são os jogos aí? Não é pegadinha, não. Tem loto, existe loto ainda? Mega Sena, tem? Jogo de azar, jogo do bicho, bingo, porrinha, tem vários jogos. Telecena. Tem pessoas que falam: pastor, e rifa, eu posso? Então, para essas pessoas que têm essa dificuldade, que às vezes a gente pensa que dificuldade é só na área sexual. A dificuldade de cada um é diversa, irmão. Eu sempre oriento: não vai nesse lugar pagar a conta de luz, não. Hoje você pode pagar, né, pela leitura você vai lá, e aí você fica olhando. Aí na conta de luz você bota um joguinho. Olha, já aconteceu isso. Eu sempre falo: eu é minha boca grande. Às vezes tinha pessoas que estavam lá na frente, pessoas que eu conhecia da igreja, falei: irmão, está fazendo uma fezinha, a pessoa ficava toda sem graça. Sabe como é que é, irmão? Não sei não. Não é que estava mesmo? Uma vez passando por uma pessoa, muito íntima, né? Eu dava uma freada, uma buzinada, a pessoa ficava, buzinava, né? A palavra certa. A pessoa ficava desesperada. Eu falei: está devendo? E não é que a pessoa estava devendo. Eu acho que eu sou profeta e não sabia. Quantas lutas nós passamos, querido. Mas a igreja é esse lugar, querido, onde recebe aqueles que estão aflitos e angustiados. A igreja não está aqui para colocar peso na sua vida, para aquele lugar que você está sentindo dor e o médico precisa apertar para saber se de fato você está sentindo dor. Deus não faz isso. Ele é onisciente. Ele não vai provar você, e essas provas elas são importantes para que, não para Deus, mas para que você possa identificar. Existem coisas que nós estamos tão firmes, achamos, e nós não estamos. Um amigo uma vez me disse: eu só soube o que era enfrentar essa dificuldade quando eu mesmo precisei passar por ela. Será que nós precisamos passar por algumas dificuldades para entender? Será que precisamos passar por uma dificuldade de não ter nada em casa para pedir ajuda e entender o quanto isso é humilhante? Não, não é preciso. Mas existem coisas, querido, que Deus permite sim, para que você possa ver que você não é tão forte assim, que você pode não travar as mesmas lutas que outros,
mas que você tem dificuldades em outras áreas, e que se essas áreas não forem tratadas, você não vai conseguir. E essa pergunta, onde está o seu Deus? Você mesmo agora vai começar a se perguntar e a se destruir. Vamos entender no versículo 7, finalzinho, segunda parte do versículo 7, como o salmista qualifica sua aflição. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele a chama de ondas e vagalhões. Aquelas ondas, pode deixar aí por enquanto na tela, aquelas ondas que atingiam o salmista, não eram ondas comuns, mas eram ondas de Deus. Versículo 7, abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim, todas as tuas ondas. Ainda que não entendamos, querido, as ondas de Deus que nos provam, elas também trabalham para o nosso favor. O crescimento, eu posso dizer, da minha vida, ela aconteceu no momento de muitas provas, de muitas lutas. E eu sei que nessa minha caminhada ministerial não vão deixar de ter outras lutas e provas. Não falo isso com alegria, mas eu sei, se eu usar essa frase no sentido de colocar no meu coração, confia em Deus, espera nele, não só eu, como cada um de nós aqui, vamos conseguir passar por essas ondas e vagalhões, ondas que crescem no meio do mar. E hoje nós entendemos o que o salmista já falava milhões de anos: ondas provocadas por tsunamis, ondas no meio do mar, só cresce quando essas placas batem uma na outra debaixo d'água, ou por vulcões. É disso que ele está falando. Não é uma onda comum, querido, é algo que é devastador. Há momentos, querido, que Deus permite, porém suas ondas de provações sobre nós não devem ser motivos de desânimo. Você precisa confiar em Deus. Deus está convocando a sua igreja para isso. Confie em Deus. Que você possa fazer deste salmo a sua oração. Não ver aqui como algo negativo, ruim, porque Deus não permite que nada aconteça na sua vida sem a permissão dEle. Deus não permite com seus filhos, com o ministério, com a sua vida financeira. Qual é o aprendizado? Você vai ter que abrir o seu coração, você vai ter o direito de falar, botar os seus questionamentos. Tem sim, não é pecado, mas você não pode esquecer das promessas do seu Deus. Confie em Deus. Vamos praticar isso, amém? Vamos entender que essas ondas que para uma pessoa anônima, para uma pessoa que tem pavor de água, de morrer afogado, para outros é momento de diversão. Quando as pessoas, aqui em Niterói nós tem acontecido isso, várias ondas em Taquatiara, e as pessoas se jogam, porque eles têm habilidade, sabem do perigo, e muitos ganham dinheiro em cima disso. Então as mesmas ondas que pode aparecer aos seus olhos,
que vai te levar a um abismo, ele também poderá ser positivo para a sua vida. E você ver que esses fatos teve a mão e a bênção do Senhor. Vamos estar de pé? Enquanto os instrumentos tocam, eu quero, antes de orar por você, eu insisto em fazer essa oração e convocar você a participar conosco. E vou dizer para você o que acontece quando você está orando na sua casa. No Antigo Testamento, fala que os sacerdotes, eles levantavam com as pedras um altar ao Senhor e ali queimava o incenso. O significado de pedra, de rocha na Bíblia, tem o significado de Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Então, no momento que você está orando, na sua casa, de uma maneira coletiva ou individual, você levanta um altar para o Senhor. Você coloca ali a sua oferta, que é a sua vida, irmãos. Que é aquele momento você e Deus. Para pensar nisso. Um abismo chama outro abismo. Teve um grande período na minha vida em que eu estive com meu pai hospitalizado. E sabe o que eu assistia? Era o programa que tinha na televisão. Só de morte, de assassinato, estava lá. Eu não tinha acesso para desligar. Imagina você estando num lugar assim. Olha, quando eu saía só havia assalto, suicídio. Veja que quando você abre esse espaço para esse abismo, só vai atraindo mais coisas ruins. E eu pedi para a chefe da enfermagem daquele lugar para desconectar a minha televisão. E assim foi feito. Ela autorizou. Quantas coisas você está chamando para dentro da sua casa? Ah, pastor, você não conhece meu filho, dou o celular para ele, não quero nem saber. Você sabe que você está entregando na vida do seu filho, da sua filha? Você sabe que os seus filhos estão vendo? Você tem colocado rastreador, não sei se essa é a palavra, tá? No celular do seu filho, da sua filha. Na minha casa, quem rastreava era minha esposa. Pegava, deixa eu ver, pronto, acabou. Quantas coisas, querido? Nós vamos atraindo outro abismo e mais abismo. Se continuar assim, vou me separar. Já separei uma vez. Quem já passou por isso, não tem a noção daquilo que você, que nunca passou, está falando, o estrago que isso faz na vida de uma criança. Mas nós sabemos que os dias são maus e por causa da dureza, muitos estão atravessando esse momento. Eu convido você nessa noite a ter uma postura diferente. Ao invés de ficar olhando, lógico, isso não acontece aqui, para a vida dos outros, vi algumas sobrancelhas se levantando. Você lembrou de alguém, com certeza? Começa a olhar para dentro da sua vida, para você. Começa a dizer, por que essas promessas da Bíblia não acontecem na minha vida? Onde está o seu Deus? Não em duvidar do poder dele, mas
esse caminho que não está se abrindo porque por alguma coisa que ainda falta. É possível? É possível. Mas você poderá fazer diferente. Parece tão pouco, irmãos. Eu sei que muitos têm dificuldade de orar sozinhos, eu sei disso. Eu sempre ensino a oração diária, onde no ônibus, no carro, tomando banho, fazendo compra, qualquer lugar você pode fazer essa oração. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado pelas tuas provisões. Essa semana eu dei uma geral na minha casa, achei R$2,50. Obrigado, Senhor, por os R$2,50. Se a minha esposa tivesse achado, mas eu que achei. Parece a oração tão simples comparado ao recurso, mas não é a questão do recurso, é a gratidão nas maiores coisas, as pequenas coisas. Olha só, hoje nós estamos aqui juntos. Imagina quantas famílias se movimentaram para estar aqui, não só nesse culto, como em vários cultos. Não é motivo para eu agradecer a Deus pela sua vida? É motivo. Deus te convenceu para estar nesse lugar. Se esforce. Vamos estar juntos nesse culto de oração. Amanhã, 19h30, às 20h30 e na quarta-feira. Feche os seus olhos. Pai, nesse exato momento, eu não conheço as lutas. E por que eu peço para que você feche os seus olhos? Por que eu peço que você feche os seus olhos? Para que você não se distraia. Para que você possa dizer como salmista: confie em Deus. Talvez você esteja sofrendo dores como de morte. Até os meus ossos sofreram agonia mortal. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Muitos estão enfrentando essa tristeza, porque perdeu um ente querido, um parceiro de longos anos de vida conjugal, perdeu um filho, uma filha, perdeu algo que tinha um grande significado para a sua vida, mas você ainda tem o Senhor, você tem ainda esse refúgio, você tem ainda essa esperança. E se você quer essa oração, você pode fazer essa demonstração colocando a mão no seu coração, dizendo: Senhor, me dê forças para enfrentar esses inimigos que atormentam a minha mente, o meu coração. Senhor, vai ao encontro dessas vidas, vai alcançando cada uma dessas famílias. Apresente ao Senhor as suas preocupações, apresente a Deus as suas lutas, apresente ao Senhor aquilo que você crê, que você confia, e Deus estará ouvindo o seu clamor. Aleluia! Senhor, que você possa encontrar em Cristo Jesus a resposta, que você possa encontrar no Senhor a palavra que vai renovar, vai renovando a sua mente. Talvez esse grande inimigo são os impossíveis. Isso é impossível, isso eu não vou conseguir. Comece a visualizar de maneira diferente. Em Cristo Jesus isso é possível. Em Cristo Jesus existe uma palavra de esperança para mim. Aleluia! Espírito Santo, vai operando. Vai operando, Senhor. Vai alcançando essas almas como uma grande sonda no mais profundo abismo.
e vai sondando essas mentes, esses corações. Vai removendo, Senhor, esse pecado que atormenta dia e noite, essa condenação, e começa a declarar nessa noite: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu refúgio. Aleluia. Que a tua graça, Deus, que a tua presença esteja com cada um dos irmãos. Não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos que viverá. Você viverá, amém? Porque você está ligado ao Senhor. É Ele quem te alimenta, aleluia. É Ele quem te fortalece. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade, Senhor, mais uma vez, de louvarmos e cultuarmos o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Leva, ó Deus, a tua igreja em paz e segurança em cada lar. E que o Senhor esteja, ó Deus, guardando teu povo toda essa semana. O coração esteja guardado em ti, esteja seguro no Senhor. Seus ramos se renovarão. E estes frutos não hão de cessar, amém? Que Deus abençoe você.